O episódio 5 do Circo Digital deu todas as informações sobre o episódio 6 do circo. Pistas de como vai ser a nova aventura, o que deve acontecer com Jax no novo episódio e, claro, ainda além de tudo isso, a gente tem aqui mais informações sobre o passado dele. Cara, é sobre isso que eu vou falar agora. Você já pode comentar aqui nos comentários, tá? Que o RK Play sempre tem razão, porque tem mesmo. Acertei aqui a teoria de como seria a aventura inicial, onde todo mundo estaria saindo de um lugar completamente molhado. Mas vamos lá. O quinto episódio apresentou aqui algumas coisas novas sobre o Jax, e uma delas mostra aqui exatamente o que ele estaria tramando para a próxima aventura. Porque agora parece que tá tendo aqui uma briga de atenção entre o Jax, Hagata e a Pomni. E isso porque o Jax, ele tenta, e no ponto de vista dele, ele se aproxima das outras jogadoras na intenção de ser amizades mesmo. E ao que parece, ele já perdeu algumas amizades no passado. Durante todo esse episódio, no intervalo, a gente acabou vendo aqui algumas coisas bem interessantes, como uma cena onde tinha aqui uma abstração e o Jax olhando aqui a porta que tinha uma sapa. Gente, eu não quero mencionar nada não, mas tipo, isso aqui tava vazado desde 2023 e eu tinha comentado isso com vocês, né, que é algo muito suspeito, tipo, por que o Jax estaria parado na frente de uma sapa, sabe? Detalhe, tem até grafite borboleta, coisa que é o estilo do Jax aqui dentro do circo digital. Então, isso aqui é muito suspeito. E como a Hagata, em certos momentos, estava insinuando que o Jax não tem mais amigos, porque ele já teve, e ele fica putaço olhando pra cara dela, isso aqui já mostra que muita coisa no passado já aconteceu e dá caminho pra gente entender que o Jax tem diversos traumas a serem lidados no próximo episódio. Por acaso você tem algum amigo de verdade? Não tem mais, não. Aliás, esse episódio aqui também deu pistas de como será a próxima aventura do Circo Digital no episódio 6, 7 e 8. Só que aí tem um detalhe, e eu sei que você percebeu isso durante o episódio. A gente sabe que vai ter mais 3 capítulos diferentes no final, que é o episódio 6, 7 e 8. 3. E quando o Kaine vai dar sugestões de próximas aventuras, ele fala, na verdade, os 3 lugares finais das últimas aventuras para o Circo Digital. É sério, é só você calcular. São 3. Olha a cena. Pessoal, eu vou tentar vender pra vocês algumas ideias de futuras aventuras. E eu vou pedir pra que todos vocês me deem suas opiniões sinceras. Combinado, gente? Eu ia tirar um cochilo. Muito bem! Bom, tem uma aventura em que todos vocês conhecem a minha fantástica fábrica de chocolate e aí são mortos devido a infrações das normas trabalhistas. Uma aventura em que um sistema sensível cardiovascular luta com o exército dos Estados Unidos. E outra aventura em que vocês vão ter que sobreviver em uma terra pós-apocalíptica onde tem um cachorro falante telepata que vai ser mal com vocês o tempo todo. O que vocês acham? Se fudeu. E depois disso, é claro que a gente tem essa aventura aqui, sendo repeteco de diversas ideias que a turma do circo deu, mas tá na cara. As próximas aventuras serão sobre esses temas, já que todas as sugestões acabaram. Mas vamos voltar a falar sobre o que vai acontecer com o Jax nesse novo episódio. Eu acredito de verdade que vai ser a aventura dentro da grande e fantástica fábrica de chocolate. Pois é, seria bem legal. Cara, seria bem da hora mesmo, e eu espero que isso aqui não seja algo jogado à toa. Tem muita coisa que tá sempre aparecendo em diversos momentos, como por exemplo, a grande figura misteriosa da Sapa. Por que o Jax é assim? Então, a gente sabe que o Jax, ele só mudou e ele ficou desse jeito, meio tóxico e bolado, porque na verdade ele passou por algum trauma dentro do circo digital, que rolou muito antes do circo, antes mesmo da Pomni aparecer por lá. Talvez ele esteja criando aqui uma máscara, digamos assim, de atitudes pra poder, sabe, se defender e, claro, não ficar de maneira alguma mal. É sério. Enquanto ele conversa rapidamente com a Pomni, ele mostra não só se importar com os sentimentos alheios, mas também dá a entender, né, que ele também não gosta quando a pessoa fica falando eu te amo toda hora sem parar, porque parece que vira uma palavra vazia. O que acontece normalmente, não é verdade? Se você usa tanto eu te amo como um oi e bom dia, o significado vira quase nada. Mas a questão aqui é a seguinte, o Jax está bolado com isso porque ele não acredita que as pessoas deveriam ser tão desse jeito ou tão mascaradas, e ele entende de máscaras e coisas que está escondendo. Mas tem outros detalhes aqui também. O que foi o passado traumático do Jax? Cara, em algum momento ele teve uma amiga que era uma Sapa. Essa Sapa seria, na verdade, uma personagem que ele gostou bastante, e o fato dele estar se incomodando com palavras eu te amo é algo que faz com que ele se lembre dela. Na verdade, ele teria se apaixonado por uma Sapa dentro do circo digital, mas como ele não estava nessa máscara de toxicidade, já que ele estava muito de boa e tudo bem, ele acabou perdendo a Sapa por conta disso. Então, depois disso, depois de ver que por estar sempre de boa dentro do circo digital e
levando aquele mundo a sério, principalmente o relacionamento, cara, ele acabou meio que perdendo a sapa, ficando mal com isso, e pra poder sobreviver e garantir que ninguém mais vai morrer, ele começa a jogar todo mundo no caos, zoando todas as aventuras e, claro, também ficando muito tóxico. Por quê? Assim todo mundo vai ficar completamente em alerta, e ficando em alerta, eles não vão enlouquecer por conta da abstração que eles podem se tornar dentro do circo digital. Então o Jax, ele não tá só zoando o circo digital. Na verdade, ele tá usando isso como uma forma de proteger todos os outros jogadores e impedir que eles enlouqueçam dentro do mundo do circo digital, o que é bem inesperado, porque a gente só achava que ele tava zoando o jogo porque ele acreditava que ele, na verdade, era só aquele jogador mais zoado mesmo, porque ele teria uma vida difícil, e com essa vida difícil, ele teria dado um jeito de conseguir sobreviver dentro da aventura do circo, já que é uma forma dele se livrar de todas as pressões do mundo real. Uma das coisas que eu já imagino que vai acontecer no próximo episódio é que a gente vai ver uma aproximação meio bizarra do Jax com a Pomni, mas não porque o Jax gosta da Pomni, mas é porque a Pomni pode ser aquele tipo de personagem que acaba atraindo sentimentos que ele já teve num relacionamento passado, algo que aconteceu com aquela garota sapo. A galera tá torcendo pra que isso possa acontecer, e enquanto eu tava em live mesmo, isso aqui já tinha rolado. É sério, é um fenômeno psicológico meio bizarro que já rolou e já foi dito em diversas outras situações. O que eu acho mais curioso é que uma das versões do protótipo do circo digital, né, eram os desenhos que tinham uma sapa, uma lagarta, que poderia até ser algo que seria mencionado aqui dentro do próximo episódio do circo digital. Eu acredito que uma das poses que a Pomni faz dentro desse intervalo é meio que sugerindo isso, né? Pô, ela tá na pose de sapo, cara, pelo amor de Deus. Então isso já explica, né, porque o próximo episódio vai focar muito mais no Jax. E sim, uma das outras coisas que eu acho mais interessante é que ele vai tentar se aproximar também da Pomni, mas não por conta da próxima referência no relacionamento dele, que lembre uma ex dele, a que foi abstraída, mas sim porque, na verdade, a Pomni tava numa briga por atenção com a Ragata. Então, dessa maneira, cara, o Jax pode usar isso pra poder afetar a cabeça da Ragata de alguma maneira. É porque a gente sabe muito bem que dentro do circo digital, né, a Ragata odeia o Jax, o episódio do CLT já foi revelado isso, e esse episódio deixa muito bem claro, né, que o Jax também é o cara que não gosta muito da Ragata. Ele acredita que a positividade exagerada dela é algo tóxico, na verdade é algo falso, um fingimento, e ele não acredita muito nesse lado bizarro da grande Ragata, que tudo é positivo, tudo é bom, tudo é incrível. Essas personagens do circo digital sempre têm alguma coisa a mais a esconder, e o Jax é o cara que mais tem coisas a esconder aqui. Agora tem um outro detalhe, e isso aqui é o que a gente vai ter que esperar pra ver nos próximos episódios, tá? Desde o piloto, a gente sempre via o manequim aparecendo em momentos muito aleatórios, seja em banheiro, assustando a Pomni, ou aparecendo no fundo, apenas observando cada um dos jogadores. Mas aqui, o episódio termina com um grande destaque olhando pra esse manequim. Tipo, será que esse manequim aqui é, na verdade, algum outro NPC ou um jogador vivo mesmo? A gente não tem ideia do que poderia estar acontecendo aqui dentro do circo digital, mas já temos ideias de que os manequins, na verdade, têm mais do que apenas uma vida, ou que algo está sendo meio que processado aqui. O manequim não pode aparecer junto com o Kaine, porque o Kaine poderia acabar com ele. Será que esse manequim aqui poderia ser um NPC que ganhou mais vida que o Kaine estava testando, ou não? Bom, eu tenho uma outra teoria pra ele, mas vou deixar aqui no próximo vídeo. Então já manda um salve aqui, enquanto você aguarda a continuação, porque a história do circo digital, meu amigo, continua! Por acaso você tem algum amigo de verdade? Não tem mais, não. O episódio 5 do Circo Digital trouxe uma grande revelação. O Jax é mais traumatizado do que a gente lembrava. Ele perdeu uma grande amiga ou amigo que tem gente acreditando que era a sua namorada. E isso fez com que ele virasse um cara completamente tóxico. Mas tudo tem aqui um bom motivo. E outra, o próximo episódio já vai mostrar. O Jax agora vai se tornar o grande amigo próximo e íntimo da Pomni. Por motivos bem maléficos, talvez. Pra poder zoar com a cabeça da Ragata, pra deixar ela enlouquecida, porque ele não gosta dela e agora que ela revelou pra ele que não gosta dele também, né? É uma rivalidade das mais terríveis, mas também porque ele pode se lembrar da sua antiga amizade por conta da Pomni parecer bastante com a sapinha. Pois é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, o 5º episódio do Circo Digital é de longe o melhor episódio que foi lançado até agora. Pô, se o episódio 2 foi traumatizante, o 3 foi esquisito e o 4 foi lento, esse aqui foi o mais rápido de todos, diversas aventuras, deixando aqui várias pontas
pontas soltas e também as possibilidades para as próximas 3 aventuras que já foram reveladas no próximo episódio. Mas vamos lá. O Jax aqui, por mais que ele não tenha sido anunciado como personagem principal desse episódio, acabou que ele ganhou um destaque muito maior aqui, porque, assim, ele é o grande contraponto da Hagata. Tipo, enquanto a Hagata é a garota super de boa, que tenta ver o lado positivo em tudo, ou seja, a positividade tóxica, mesmo dos momentos ruins, ela tenta ver o lado bom de tudo, porque isso tem a ver com os abusos que ela acabou sofrendo na sua infância, e querendo ou não, o que ela acaba passando é muito melhor do que o que ela vivia nas mãos da própria mãe. Mas aí vem uma questão. O Jax é o lado oposto dela. E sabe, pra poder dar uma ênfase nisso, o episódio focou muito nas grandes perdas e a relação do Jax com outros personagens. A gente acabou vendo que ele se importava mesmo no final lá do segundo episódio, no funeral do Calfimo. A gente viu na mesma conversa nesse próximo episódio com o Jax conversando com a Pomini e a Pomini percebendo que, poxa, parece que ele se importa, né? Que coisa, não? E fora que tem vários outros flashes, como por exemplo, aquela cena, aquela montagem de intervalo, onde o Jack tá correndo aqui num grande corredor cheio de NPCs e, claro, ele para pra ficar observando a única porta e uma sapa. Sim, esse NPC já tinha sido vazado há muito tempo. E essa personagem que ele encara na porta também tinha sido vazada há muito tempo. Eu achei que era montagem fake, mas no final das contas se tornou real. E o que é mais curioso é que a galera já tá percebendo, né, que o Jax também vai se aproximar da Pomini, justamente porque essa sapa tem coisas em comum com a própria Pomini. E isso fica mais evidente porque o protótipo, o primeiro design, cara, da Pomini era de uma espécie de lagarto, sabe? Esse visual alternativo que ela teria faria muito mais sentido para poder conectar os dois personagens aqui. Muita gente acreditou durante o lançamento do próprio episódio que o grande amigo que o Jax acabou perdendo era o Calfimo. Isso seria até um pouco estranho, porque ele teria a chave da porta do quarto dele, que seria uma mistura, uma resposta bastante curiosa para aquele piloto ter acontecido do jeito que aconteceu, mas ao mesmo tempo, a gente lembra que ele não participou, né, no funeral do Calfimo. Talvez é porque ele tivesse ficado ressentido com a grande perda. Mas não é só isso, não. A perda aí, de fato, foi muito antes, cara, da existência do Calfimo, e isso mostra que a série do Circo Digital é bem interessante, porque a gente entra na série vendo o ponto de vista da Pomini, que é uma personagem que acabou entrando lá junto com a gente, praticamente. Mas aí vem uma curiosidade aqui. Essa sapa foi, de longe, uma personagem muito importante pro Jax. E é muito provável que o lance da toxicidade, o comportamento que ele tem de ser agressivo, zoar com todo mundo, tenha vindo por conta dessa perda. Porque assim, dentro do Circo Digital, se os jogadores não ficam em alerta, isso pode fazer com que os outros jogadores simplesmente fiquem livres, com pensamentos mais calmos, tranquilos, e que quando vão se preocupar é com a única saída dentro do Circo Digital. Se o Jax é o cara que consegue ver que isso foi o fator-chave da sapa ter morrido, ter abstraído, é muito provável que ele só fica torturando todo mundo apenas pra garantir que, cara, ninguém vai enlouquecer. É muito mais tranquilo pros jogadores ficarem preocupados com as trollagens do Jax do que exatamente começar a ficar mais preocupado, sabe, com a saída, por exemplo. Ele é o único personagem fora da própria Pomini e talvez o Calfimo que apareceu falando sobre a própria saída. Então se o Jax, ele tá mais trollando todo mundo, sabe, perturbando todo mundo apenas pra garantir que todo mundo fique com a mente mais ocupada e, sabe, preocupado em encontrar a saída, é lógico que ele vai acabar sendo o cara que vai meio que tá salvando todo mundo indiretamente. Aí vem aquela questão. Durante o episódio 5, a gente vê muito a cena do Jax se aproximando da Pomini, tentando jogar ela pra ter uns pensamentos mais no estilo dele, pra ver se ela pode ser parecida com ele. Mas isso aqui, cara, tem dois motivos principais, eu já falei sobre isso. A Hagata, ela tenta ser amiga de todo mundo, principalmente da Pomini. Só que o fato do Jax odiar a Hagata, do mesmo jeito que a Hagata odeia o Jax, parece que tá criando aqui um triângulo de atenção, um triângulo da amizade, sabe? Que é um grande problema aqui. Tá rolando uma crise muito grande de ciúme e o Jax vai usar isso pra poder afetar a Hagata de diversas maneiras. Ainda mais que, bom, a gente consegue perceber que em diversos momentos a Hagata acaba vendo que a Pomini é muito mais parecida com o Jax em diversos aspectos. Quando vê outros jogadores sendo zoados ou algumas piadinhas mais agressivas e coisas bem assim. Só que o Jax, ele também teria um segundo motivo. Existe um lado na psicologia, né, que, sabe, aquele um lance pequeno de transferência, que é o seguinte: quando uma pessoa perde alguém, principalmente viúvo, vocês começam a, depois de um certo tempo, ter vários problemas para se aproximar de outras pessoas, né? Coisas como, por exemplo, você sente como se estivesse traindo a pessoa que morreu, porque você tá tentando seguir com a sua vida, mas o seu ex acabou morrendo. É muito complicado, mas quando você tenta viver uma nova amizade,
amizade, relacionamento com uma nova pessoa, você tende, né? Existem muitas pessoas que tendem a ter esse tipo de relacionamento jogando expectativas de reviver momentos bons do relacionamento que se perdeu, daquele relacionamento que acabou morrendo. O Jax pode acabar usando a Pomni exatamente para isso. E o pior é que esse clipe de intervalo brinca bastante com isso, principalmente com a Pomni fazendo aquela pose de sapo. E quando a gente percebe que ela também teria um visual bem semelhante na versão beta dela, cara, isso aqui faria muito mais sentido e não teria nem mais pra onde teorizar aqui. O próximo episódio ainda vai ser muito mais focado, cara, no Jax aqui. E essa trama de Jax, Hagata e Pomni brigando entre si vai ser maior evidência desse episódio. Sem contar que temos aqui um novo mistério, né? O NPC que tá sempre observando todo mundo. A gente sabe muito bem que quando um NPC simplesmente vai andando por aí e o Kaine acaba encontrando, bom, coisas estranhas acontecem. E ele já disse isso algumas vezes, né? Quando ele matou o Gumigu, por exemplo. Mas esses NPCs de manequins, eles já fazem parte dentro da tenda do circo. Porque eles teriam interesse em ficar apenas observando e nunca ficar junto do grupo, principalmente quando o Kaine tá lá. Esses manequins NPCs já apareceram em mais de um episódio, tá? Não é só desse último agora. Tem o primeiro, que foi chamado pela Gooseworks como um grande doutor futebol, e é aquele que dá um susto na Pomni. Eu já até começaria a teorizar que ele é um jogador porque ele tem quarto. Mas no episódio 3, quando tá todo mundo descobrindo seus poderes quando param de respirar, ele também tava observando todo mundo lá na sala principal no início do episódio. Esse carinha tá fazendo parte da série há muito tempo. Bom, talvez eles saibam de alguma coisa e talvez, sabe, esse pequeno manequim, eu chutaria isso, tá? Mas eu só acho que esse manequim poderia ser um jogador que foi abstraído, mas não morreu. Ele só trocou de corpo. Será? Ou é um jogador que teria saído pela abstração e voltado, mas voltou como NPC? Não sabemos. Mas isso aí apenas o tempo dirá. Bom, tem mais teorias pra falar sobre isso, mas deixa aí pro próximo vídeo. Manda um salve aqui nos comentários e comenta qualquer coisa que eu vou deixar um gostei e me segue aqui no canal. O episódio 6 do Circo Digital vai trazer uma grande revelação. Essa aqui mostra que o Jax é um NPC? Pois é, tem uma teoria pra isso e eu vou te explicar aqui agora. Vamos lá, meus amigos. Desde o episódio 5º, a gente ficou muito curioso com os famosos NPCs, os manequins que acabaram aparecendo durante o episódio do Circo Digital. Mas tem um detalhe que muita gente tá ignorando e é uma parte muito importante pra essa série, que é o lance do Kaine estar literalmente possibilitando uma mentira na sua narrativa de criar aventuras. Sério, se tem uma coisa que ele conseguiu mostrar de lá pra cá desde o piloto, é que ele não conseguiria mexer nas mentes dos jogadores. Só que tem um detalhe, quando a gente acaba percebendo aqui e entendendo o que aconteceu no 5º episódio, onde cada um dos jogadores votou para que o Jax, por exemplo, vire vegano, isso mostra que o poder do Kaine é muito além do que a gente estava imaginando dentro do Circo Digital, onde ele consegue mexer não só com os gostos, mas também o interesse que cada um dos jogadores teria, o que seria muito bizarro, porque isso é mexer com a mente do jogador. E o pior é que até o Jax começa a questionar isso, mas ele praticamente não vai além. Mas sem a clara de ovo, já que eu sou vegano. Ai, o quê? Ai, eu odeio isso. Como é que isso é possível? Eu achei que o Kaine não pudesse... O quê? Não acredito. É sério, tem essa cena aqui. Aí fica aquela questão, será que o Kaine teria o poder pra poder manipular o gosto de cada um dos jogadores, ou ele consegue apenas fazer isso com o Jax, já que ele acabou sendo o alvo aqui de toda essa trollagem que a galera do Circo Digital colocou em sua aventura? Pois é, essa aqui é a maior dúvida que a gente acaba percebendo, porque assim, o 5º episódio, ele foi muito corrido em relação a isso. Mas se a gente for parar pra pensar, dá pra perceber que o Jax, ele teria sim alguns momentos que dava pra entender que ele seria mesmo um NPC. Na época que o 2º episódio estava sendo lançado, por exemplo, o Jax, ele foi muito apontado como um grande NPC, porque enquanto todo mundo todo mundo tava de boa na aventura, ele era aquele jogador que tava lá zoando, trollando tudo e causando caos o tempo inteiro. E sabe o que é o mais curioso? É que a gente lembra que no episódio 2, o Kaine falou que tava testando uma inteligência artificial nova. A gente nunca soube exatamente quem seria essa IA, mas a grande questão é que ele acabou meio que dando indícios de que poderia ser ele mesmo. Porque assim, a galera ficou muito pilhada por conta do Gumigu, mas ele é um NPC da aventura, então ele não teria exatamente nada além para poder evoluir. Ele teve aquele choque de inteligência por conta de descobrir que a vida dele era uma grande mentira e que ele é um produto existencial dentro de um jogo virtual, mas
Tipo assim, isso é algo que até os outros NPCs de outras aventuras também podem passar. A questão do Jax aqui é que ele seria a tal NPC que estaria mesmo entrando em testes pra ver até onde ele consegue, sabe, causar o caos dentro do circo digital. Pois é, isso aqui seria a parada mais insana que o circo digital consegue fazer. Mas também tem um outro ponto. Até o momento, a gente sabe que tem 2 personagens que conseguem quebrar a 4ª parede. Um deles é o Jax, né? A gente percebeu isso naquela apresentação de poderes, quando todo mundo fica praticamente sem respirar. Sinceramente, se você ainda tem dúvida que o Jax é capaz de quebrar a 4ª parede, pô, é só olhar diversas cenas em que ele acaba aparecendo, é só olhar diversas cenas que ele tá lá encarando a câmera, é só perceber esses pequenos detalhes. Sem contar que o Kaine também fez isso, tá? No intervalo, onde praticamente a Zubul pergunta: pô, Kaine, por que você tá fazendo? Intervalo comercial pra quem? Caim, o que a gente tá fazendo agora? A gente tá no intervalo. Por quê? Você tá aí? E voltamos com a programação da... O que será que ele quis dizer, hein? E a Zubul não entende, mas o Kaine tava lá encarando todo mundo que tava assistindo. Cara, isso aqui é uma parada meio quebra de expectativa, porque a gente imagina, né, que alguém vai virar de longe um desses pequenos NPCs surpresa. Mas, se o Kaine, ele tem o poder de manipular a mente dos NPCs, ele não seria capaz de mexer também na mente dos jogadores. Então, se o Jax, ele foi o único que acabou tendo seus gostos, sabe, alterados, ele acabou virando vegano, ou seja, teve uma manipulação dos gostos que ele tem dentro da mente dele. Cara, isso aqui já é o suficiente pra você ficar surtado com a possibilidade de que entre os jogadores do circo digital exista sim um NPC. Comenta aí se você concorda ou não. Aliás, cara, se você tem dúvida se o Jax é ou não um NPC, cara, curte e salva esse vídeo e vem aqui no futuro me dizer se ele é mesmo um NPC ou é humano, tá? Isso aqui poderia até explicar, porque a gente fica olhando, por exemplo, agora tem um novo mistério, né? A gente sabe que tem um manequim que tá lá apenas observando todo mundo. Também tem o cara que aparece e some do nada. Isso aqui já poderia dizer que o jogo tá bugando pra caramba, mas o manequim que aparece e fica observando todo mundo, esse cara, de longe, ele pode ser, tá? Ele pode muito ser um dos jogadores que acabou trocando de avatar durante o jogo. Pô, é esquisito. O cara tem até um quarto, por exemplo, que é uma coisa comum entre os jogadores do circo digital. Agora imagina isso com, por exemplo, um manequim. Cara, quem é que vai querer ser um manequim dentro do circo digital? É esquisito, mas é o que acaba aparecendo aqui na história. Então, quem poderia ser? Pois é, eu imagino que exista sim muito mais possibilidade do Jax ser de fato um NPC aqui. Mas também tem aqueles momentos que a gente pode imaginar que também não seria. Tipo, o Jax, ele assume no 5º episódio que de fato tá todo mundo preso ali. Mas imagina se ele acabasse, por exemplo, sendo aquele cara que bugou o jogo para que todo mundo ficasse preso lá dentro. Poderia ser algo mais interessante. Mas dada a quantidade de sofrência que o Jax acabou tendo, perdendo a amiga Sapa, agora se aproximando da Pomni, porque ele acredita que uma amizade com a Pomni seria algo equivalente ou substituível para ser uma nova amizade com a Sapa, porque é como se fosse uma transferência, sabe, de emoções e sensações. Então imagina, se for isso mesmo, o Jax poderia ser sim um NPC muito avançado. Mas eu vou falar pra vocês um detalhe. A criadora, ela já falou várias e várias vezes que não. Mas a criadora do circo digital, ela adora trollar todo mundo, mentir e um monte de coisa. Então se a criadora do circo digital aparece falando que um personagem é um NPC ou não, a gente não pode levar 100% a sério esse tipo de informação. Apesar que desde o episódio 2, a galera chuta que o Jax seria um NPC. E de fato, essa informação até o momento só tem mais detalhes pra gente acreditar que sim, e que a gente acaba perdendo aqui a possibilidade de acreditar que o Jax seria humano. Enfim, Só pra poder botar um ponto a mais aqui, é que a galera fica pensando que o Jax é um NPC desde a época do episódio 2, porque ele era muito louco, cara, muito doido nesse jogo. Porque vai somando as habilidades de quebrar a 4ª parede, pegar chaves em qualquer lugar e em qualquer momento, como se estivesse bugando o jogo. Fora que ele também tem uma agilidade bem exagerada. Além disso, ele consegue também não ter medo de nenhum tipo de perigo, porque ele
sabe que ninguém vai morrer ali dentro, como um NPC que não sente dor. Então a galera começou a acreditar muito nisso. Mas, vamos falar a verdade, tem uma razão pra ele ser assim. Ele só age dessa maneira porque ele sabe que se ele ficar de boa, levando aquele mundo muito a sério, ele vai acabar enlouquecendo que nem a sua amiga Sapa. Por isso que ele fica trollando todo mundo, porque assim ninguém vai ficar de boa. Na verdade, vão ficar muito em alerta mesmo. Não por causa do jogo, mas sim por causa dele mesmo, porque assim eles poderão se manter vivos. É uma teoria minha, mas eu acredito que ele faz isso porque ele quer proteger os seus amigos que estão por lá. Ele parece não se importar, mas na verdade ele se importa. Eu não acredito muito nessa teoria, apesar de que tem muitos fundamentos, tem várias cenas que acabam ajudando a acreditar que o Jax seria sim um desses pequenos NPCs que acreditam que são humanos dentro do jogo. A famosa cena do carro, onde o carro dele é o 001, poderia fazer sentido aqui com isso, mas vamos só acreditar nisso, cara. Enfim. O Incrível Circo Digital episódio 6 vai ser traumatizante. Isso porque a Ragata vai ser abstraída. E o pior, tudo já tá revelado nesse 5º episódio, no momento em que a Ragata pede desculpa para o Jax e ela começa a se distorcer. E a maior maldade disso tudo é saber que o Jax percebeu que ela tá abstraindo. E provavelmente vai ser por causa dele que a Ragata vai morrer. Bom, essa teoria tá insana e é sobre isso que eu vou falar agora. Meus amigos, vamos lá, cara. Depois que o 5º episódio do Circo Digital chegou, muita gente ficou feliz porque tinha muita piada, muitas teorias sendo confirmadas, mas agora, finalmente, a gente vai ver algo que estávamos esperando desde o começo da série. Personagens morrendo. E o pior é que a galera tava aqui junto comigo torcendo para que uma personagem específico fosse abstraída o tempo inteiro. Era a Ragata. E o pior é que é ela mesmo que tá acontecendo. É ela que vai ser abstraída, cara. Era isso que a gente queria. Pelo menos é isso que tá mostrando agora. Bom, já curte e salva esse vídeo aqui pra dizer no futuro, né, se eu acertei ou não na teoria que eu vou falar agora, beleza? Uma grande dúvida que muitas pessoas ficaram durante toda essa série era que, tipo, essa cena onde o Jax recebe uma desculpa da Ragata dela surtar, que é um comportamento incomum dela, cara, tem esse frame que é totalmente zoado. Então, muita gente começou a questionar, poxa, será que isso aqui é um erro de animação? E eu vou falar pra você, isso aqui não tem cara de ser um erro de animação. De verdade, não tem. Isso aqui é um detalhe muito sutil que foi colocado de propósito para que você que tá assistindo possa perceber e ficar que nem um doido, igual eu, teorizando sobre o que tá rolando no Circo Digital. Cara, eu tô surtando com essa história, porque se tem uma coisa que eu tô chutando com vocês desde o piloto, é que a personagem que iria acabar surtando e enlouquecendo era a Ragata. No piloto mesmo, ela já dava a sensação de que tava surtando. Então isso era uma questão de tempo. E durante cada um dos episódios, a gente achava que iria ser, tipo, uma série de sobrevivência, que todo mundo ia morrer a cada episódio. Não, no final das contas não foi isso. Mas pra série começar a ir pro final, uma tragédia tem que acontecer. Isso me lembra Mother Drones, uma outra série que também é feita, cara, pela Glitch Productions, muito boa, você deveria assistir, que no meio da série, a gente tem aqui mortes importantes acontecendo. Ou seja, quando isso rola, é porque, cara, a série vai dar um ponto de virada e vai começar a encaminhar para o final. Tá bom. E como o 5º episódio era mais dando destaque à Ragata, a gente sabe que o arco dela foi completo, entre muitas aspas, mas a sofrência dela vai vir no próximo, que é focado no Jax. Os últimos não tem tema, então a criadora não deu esse spoiler pra gente. Mas vamos lá. A grande questão que muita gente ficou em dúvida aqui com o Circo Digital era o porquê e quais seriam esses sinais que a Ragata estaria surtando. Cara, uma delas é quando ela tá simplesmente entendendo, né, explicando o sentido da vida dentro do Circo Digital. Tarefas que fazem com que todo mundo acabe vivendo um dia após o outro, estando sempre ocupados e nunca surtando. Isso é uma maneira de manter a cabeça de todo mundo viva para garantir que ninguém vai enlouquecer dentro do Circo Digital. Esse aqui foi o primeiro momento que a gente já começa a suspeitar que a Ragata realmente iria enlouquecer aqui. A Ragata é uma personagem muito sofrida na vida real. Esse 5º episódio já confirmou isso pra gente. E o mais doido disso tudo é que quando a gente para pra pensar, ela era uma pessoa que tinha tudo meio que de mão beijada na vida, porque ela era rica, né? A família tinha um imóvel gigante, uma grande fazendeira, um monte de coisa, o que faria com que ela não seria, sabe, uma pessoa comum. Ela seria uma pessoa que teria muito privilégio, mas nesse privilégio ela sofria muito abuso, problemas com a mãe, por exemplo, que exigia bastante dela. E claro, ela tem uma responsabilidade de continuar o legado da família, o que não é uma coisa muito fácil. Por isso que muita empresa quebra quando o filho herda do próprio pai.
Aí então você não teria nenhuma surpresa se a Hagata realmente ficasse surtando com isso, até porque, bom, pra família dela ter o sucesso que tem, é muito provável que ela, durante gerações e gerações, tiveram filhos que foram muito bem educados e treinados pra lidar com pressões. E a Hagata tá sendo o ponto fora da curva, o que acabou fazendo com ela, tipo, virando uma menina que acabou fugindo pro mundo do circo, o que é bem triste pra falar a verdade. E esse tipo de sofrimento que ela teve na vida real reflete em tudo o que ela faz dentro do circo. Como ela sempre foi muito maltratada pela mãe, parece que pra compensar isso, ela tá tentando ser o oposto dela, ou seja, simplesmente chega e faz com que cada um dos jogadores fique bem com aquela super positividade, mundo arco-íris que ela coloca dentro do mundo do circo. Sério, o lado positivo que ela sempre acaba vendo, ou seja, o copo meio cheio, vai acabar parecendo forçado sempre. Da mesma forma que no oposto também tem aquela galera que sempre vê o lado negativo em tudo e, cara, por algum motivo, as pessoas tendem a odiar quem vê o lado positivo nas coisas, o que é triste, tá? É muito triste, mas acontece. No Brasil, então, nossa, o pessoal gosta de falar de desgraça como se fosse uma piada. Fazer o quê? Mas a questão aqui é que a Hagata, ela é essa personagem que tenta ser o lado positivo sempre, o que fez um bom contraponto com o Jack e que também faz com que muitas pessoas que estão no circo digital percebam que tem um certo lado esquisito com ela. Na real, isso acaba irritando alguns jogadores, o que faz parecer que ela é um pouco falsa. A Gangle percebeu isso, a Zubon nem reclama, mas o Jax é o que questiona mais, acreditando que quem fica sempre sendo muito positivo, falando eu te amo o tempo inteiro, transforma essas palavras que deveriam ter um grande significado em completo nada. E a Hagata tá sendo a mestre e a acusada de passar por isso, que é bastante triste. E por que eu tô falando que o Jax vai ser o grande catalisador, cara, da desgraça da Hagata aqui? Bom, a gente sabe que ele pega no pé dela há muito tempo, pegando a chave dela, jogando ela em perigo ou largando ela em um monte de situação que não devia, né? Ele deixou praticamente a Hagata pra apanhar do Kaufman, sabe? Então o que acontece? A minha questão é que eu acredito que a Hagata, ela só vai, cara, começar a ficar bem se ela conseguir se aproximar da Pomni. Mas a gente percebeu que vários gatilhos mesmo, nela foram revelados aqui. Uma delas foi o lance, por exemplo, da Pomni ter ido mais pro lado do Jax. E na visão da Hagata, tipo, a Pomni era amiga dela, não do Jax. Não que não possa ser amigo de todos, mas como a Hagata não gosta do Jax e o Jax é muito, mas muito mal com ela, é lógico que ela não vai querer que a Pomni fique perto dele. Mas é o que tá acontecendo. E o mais tosco de tudo isso é que tem cenas que deixam muito mal aqui. Uma delas, por exemplo, é quando, cara, sem brincadeira, a Hagata percebe no final do episódio, a Pomni só deixou a Hagata jogar com o taco mais uma vez, porque, na verdade, a Pomni queria ficar mais um tempo sozinha com o Jax. E a Hagata percebe isso. E isso acaba deixando ela bem mal também. Essa crise de ciúme por atenção vai ser um grande foco no próximo episódio. E, como a própria Glitch Production já soltou até mesmo essa imagem, sério, que a Hagata sozinha olhando pro céu, à noite, sem ninguém, cara, já dá a entender que alguma coisa bem triste tá pra acontecer, não é verdade? Pois é, eu não ficaria nem um pouco surpreso se a própria Hagata fosse a grande personagem que vai morrer nesse próximo episódio. E eu acredito que isso vai ser importante pra que, sabe, a gente possa ter um desenvolvimento maior na história e também o andar pro final. A única coisa que não tem conexão agora é o NPC. O que o NPC vai fazer, cara, nessa saga? Tipo, ele tá ali perdido no meio das abstrações. Talvez ele possa ser um personagem que vai tentar salvar os outros jogadores das tarefas que podem deixar eles enlouquecidos. Mas tem um detalhe aqui. Cara, a Hagata vai acabar enlouquecendo, mas o que o NPC pode fazer? Ainda não sabemos de nada. Mas, como eu já disse, volte aqui no futuro e diga se eu acertei ou não. Só salvar o vídeo aí, meu amigo. O Incrível Circo Digital Episódio 6 vai trazer uma missão muito importante para o Kaine, aonde ele precisa dar um jeito de garantir que todos os membros do Circo Digital fiquem felizes. Mas a gente já sabe que isso aqui vai dar muito errado. Agora temos o problema do Jax, que tá criando um ciúme muito grande usando a Pomni, se aproximando dela, e isso vai fazer com que a Hagata fique louca. E ela já deu sinais de que estava enlouquecendo, abstraindo, ou seja, tudo aponta que a morte da Hagata vai acontecer. E isso vindo depois de uma aventura onde o Kaine estaria tentando fazer todo mundo ficar feliz com as suas próprias aventuras originais, vai gerar um conflito tão grande na mente dele que vai ser o início do fim. Pois é sobre o episódio 6 do Circo Digital. Galera, essa aqui é uma teoria que eu tô juntando aqui peça por peça, analisando cada detalhe da aventura do Circo Digital, e meio que certas coisas podem fazer sentido aqui comigo, e eu quero que você confirme comigo no futuro se eu acertei
ou não. Então já deixa um gostei e salva esse vídeo aqui, porque, cara, me diga aí se o Roberto do RK Play estava certo sobre o episódio 6 do Circo Digital. Vamos lá. Se tem uma coisa que estava sendo construída ao longo de cada um dos episódios, era que o Kaine estava completamente surtado com cada uma das aventuras do Circo Digital. Beleza, isso aqui é bem interessante porque a gente já imaginava que ele era uma IA e durante um certo tempo a gente até acreditou que ele poderia ser um mestre do jogo que acabou prendendo outras pessoas dentro do jogo original. O que acabou meio que desconfirmando, mas ele é uma IA e por ser uma IA, ele sustenta toda a existência do Circo Digital através das suas aventuras e também manipulações. Eu sei que uma galera acredita que ele é um grande mentiroso e tal, e o pior é que o piloto também dá pistas sobre isso, porque, não sei se você lembra, né, o Calfimo escreveu isso na parede antes de enlouquecer. Mas a grande questão aqui é, por que o Kaine se preocupa tanto com as aventuras e por que isso seria a parte mais importante da história do Circo Digital? É que a função primária dele e a razão dele estar existindo é justamente por conta das aventuras do Circo Digital. Tipo, ele é uma inteligência artificial, ele é um código de programação que tenta sempre agradar todo mundo com novas aventuras geradas através dos seus impulsos e também referências. Ele tem conexão com a internet, a gente viu isso lá no primeiro episódio, e a sua programação faz com que ele crie aventuras que saiam completamente do sentido e do curso lógico. Você pode imaginar que cada uma das aventuras poderia ter sido pré-programado antes, mas a gente sabe que ele tem algum tipo de conexão externa devido àquela cena onde ele fica conectando a internet com um erro. Só que o fato dele estar ligado durante muito tempo, que é uma coisa que ele mesmo já alertou que quando tem NPCs ligados por muito tempo, coisas estranhas podem acontecer, e até a bolha fala que é nojento, isso pode colocar o Circo Digital em completo perigo, já que alguns bugs aparecem durante todo o cenário. A gente viu isso em cada um dos episódios e foi bem esquisito pra falar a verdade, mas tem uma coisa que ele tentou evitar, é garantir que outros NPCs ficassem andando por aí dentro do mundo do Circo Digital, com exceção de um NPC, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. O negócio é que, depois de alguns episódios, ele entrando em conflito com a própria Zubul, que fica fora da aventura principal sempre a cada episódio, porque é isso que ela quer, ou seja, ficar longe da turma do circo e também longe das aventuras que não fazem sentido pra ela, ela entra de cabeça, cara, na ideia de que, tipo, ela poderia ficar bem mais de boa se as aventuras fossem criadas por outros jogadores e eles ficassem de boa, não as aventuras do Kaine. Isso aqui, cara, é o maior desafio da vida do Kaine agora, porque ele tá percebendo que os jogadores ficam mais felizes com aventuras que não são criadas por ele. E ele não consegue acreditar que a única coisa que ele é feito pra ser bom, ele tá falhando. E por ser uma inteligência artificial, isso é um código que vai acabar quebrando o jogo inteiro. E ele sozinho é capaz de quebrar o jogo inteiro porque ele é uma persona principal da coexistência de todos os mundos e portais do Circo Digital. Sério, desde o piloto a gente vê isso, e na conversa entre ele e a Zubul, a gente toma essa noção justamente porque o Kaine acaba avisando pra Zubul, né, que isso era a grande questão dele. Ele diz que todo mundo fica feliz com as suas próprias aventuras, e a Zubul mostra pra ele que nem todo mundo fica tão feliz assim com as aventuras que ele estava criando. E por estar criando aventuras que nem todo mundo estava feliz, ele começa a perceber que a única coisa que ele deveria ser bom é uma falha. E por ser uma falha, ele começa a bugar. E por bugar, isso pode quebrar a existência do circo inteiro. Talvez seja até por isso que a Zubul ficou um pouquinho mais de boa e não jogou isso mais tão na cara dele, porque sabe o perigo real de que isso poderia causar. Já que ninguém consegue sair do Circo Digital, imagina o que aconteceria se o jogo bugasse. Pois é exatamente isso. Aliás, essas cenas com o Kaine bugando todo mundo do circo e o jogo quebrando, deve explicar por que alguns NPCs começam a andar aleatoriamente. Tipo o cara que desaparece, ou aquele NPC que fica escondido, evitando contato com o Kaine, porque a gente sabe que se aparecer na frente, no lugar errado, ele pode acabar morrendo, né? Então, entre morrer na mão do Kaine ou simplesmente ficar escondido, eu acredito que esse NPC tem a razão de ficar escondido mesmo, apesar do mistério bizarro com ele. Então comenta aqui nos comentários que o NPC tem sempre razão e vamos torcer pra sobrevivência dos NPCs, beleza? Ninguém quer ser um novo Gumigu outra vez. Então, todos esses acontecimentos, eles me levam a acreditar que o próximo episódio vai ser muito interessante, porque a gente vai ter aquele conflito de atenção dos três jogadores, que é a Ragatha, o Jax e a Pomni. Esses três, cara, são de longe os personagens mais problemáticos do Circo Digital. De longe é isso. Por quê? Porque quando a gente olha pra eles, a gente sabe que agora tem a Pomni, que tá no meio da bagunça, vendo que dois personagens com mentalidades completamente opostas estão brigando por sua atenção. E eles se odeiam. O Jax odeia a Ragatha por sua positividade e a Ragatha odeia o Jax porque o Jax destrói tudo e vai zoando com tudo e todos. Essa briga, cara, vai vir logo no episódio onde o
Kaine toma a frente das aventuras, onde ele tem uma missão de tentar se provar que ele sabe criar aventuras melhores do que a caixa de sugestões. Sério, isso aqui vai ser um grande conflito pra ele, porque se ele continuar vendo que os outros jogadores não estão felizes com as suas aventuras e preferem criar suas próprias aventuras, isso vai começar a quebrar todo o jogo. Só que imagina assim, ele vai querer criar uma aventura que vai tentar agradar todo mundo. Só que essa aventura vai ter a Hagata e o Jax brigando pela Pomni. E a Hagata tá surtando, ela tá abstraindo. E se isso acontece nessa grande aventura que o Kaine vai tentar se superar pra poder mostrar que ele consegue criar aventuras boas e vai sobrar a Hagata morrendo aqui, cara, isso vai ser, cara, o caos, vai ser o fim. Isso aqui não vai só quebrar com a perda de uma personagem, vai quebrar toda a programação do Kaine, provando de uma vez que o jogo vai ficar quebrado de uma vez por todas. Ou seja, a grande IA vai começar a entrar em colapso, e isso vai fazer com que as aventuras sejam bugadas ou até pior, o jogo começa a crashar. E se o jogo começar a crashar, seria nesse momento que os jogadores entrariam no maior perigo, porque não teriam como escapar, o jogo ficaria sem limites e o código estaria quebrado, e o único que poderia salvar a vida deles ou a pele e restaurar eles ao normal, bom, estaria bugado, que seria o Kaine. Sem contar que eu imagino que iria acontecer uma coisa muito pior. Lembra do poço onde todos os jogadores abstraídos ficaram presos por conta do Kaine, justamente por conta de uma contenção? Então, imagina o que teria acontecido se o Kaine não estivesse por lá para prender todo mundo. Se o jogo começar a bugar, esses monstros aqui poderiam acabar saindo e causando caos em todo o circo digital. Assim, os jogadores podem até não morrer, né, segundo a criadora, mas eles vão sofrer muita dor e tortura aqui. Então não seria nem um pouco agradável ser pego, capturado ou atacado por essas coisas. Além do mais, eles ficam bugados também. A ser atacado por criaturas abstraídas só bugam o jogo. Não quer dizer que, tipo assim, eles vão transformar outros seres em abstrações, beleza? Isso aqui já tá confirmado. Enfim, eu acredito que o 6º episódio, por mais que seja focado no Jax, ele vai ter um papel muito importante pro Kaine tentar se provar. Mas como a Hagata vai acabar enlouquecendo por conta dessa toda treta entre ele, Jax e a Pomni, cara, o Kaine vai achar que isso foi culpa da aventura dele, não por conta do relacionamento bizarro desses três, e assim ele vai acabar surtando, quebrando seu código-fonte e quebrando o jogo, começando a saga do fim do circo. O fim dos personagens do incrível Circo Digital já foi revelado nesse 5º episódio do Circo Digital. E você não pode ficar surpreso, porque ele tava na nossa cara o tempo inteiro e agora sabemos o que pode acontecer. Pelo menos, não exatamente o que vai acontecer, mas quem é que vai sair do circo, quem é que vai ser abstraído e, claro, quem ainda vai ficar preso dentro do circo. Pois é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, então já deixa um gostei aqui nesse vídeo e salva ele pra você vir aqui no futuro dizer se eu tô com essa teoria certa ou errado. Me manda um salve nos comentários pra eu te dar um coração, beleza? Gente, o 5º episódio do Circo Digital, ele é como se fosse aquele teaser para as próximas aventuras do circo. Só que ao contrário. Como eles não querem dar spoiler muito do que vai acontecer, a gente pode interpretar muitas coisas nesse roteiro como se fosse uma espécie de pista para o que vai acontecer nas próximas aventuras, como a gente já pegou aqui pistas de 3 aventuras futuras. Ideias de futuras aventuras. E eu vou pedir para que todos vocês me deem suas opiniões sinceras. Combinado, gente? Eu ia tirar um cochilo. Muito bem! Bom, tem uma aventura em que todos vocês conhecem a minha fantástica fábrica de chocolate e aí são mortos devido a infrações das normas trabalhistas. Uma aventura em que um sistema sensível cardiovascular luta com o exército dos Estados Unidos. E outra aventura em que vocês vão ter que sobreviver em uma terra pós-apocalíptica onde tem um cachorro falante telepata que vai ser mal com vocês o tempo todo. O que vocês acham? Da mesma forma que a gente também tem aqui, cara, cenas que têm duplo significado. Uma coisa muito comum do roteiro é jogar ideias que são prenúncios para o que vai acontecer nas próximas séries e também nos próximos episódios. Exemplo disso é o Round 6. Quem viu a primeira temporada tá ligado que quando você tava assistindo aquela série, viu que todos os principais jogadores, eles acabaram morrendo por motivos semelhantes ao que levou eles a estarem naquele jogo. Enfim, mas vamos lá, o que tem de mais nisso aqui? A cena que a galera tá meio que associando é a cena do intervalo. Ele já é bem interessante porque deu pra gente muitas pistas sobre, por exemplo, quem era a amiga do Jax,
quando ele corre naquele corredor, aonde vê a sala do Cálfimo, a sala do NPC misterioso e, claro, ainda tem o sapinho, ou a sapinha, que era a grande amiga próxima do Jax, aonde ele fazia muitas coisas de amizade com ela, e a gente sabe muito bem que no final das contas ela acabou morrendo e ele ficou muito mal por isso, virando aquele cara terrível do circo digital que você conhece e gosta. Mas vamos lá, o que tem de mais nessa história aqui? Tem uma cena muito específica, que é a cena onde alguns personagens literalmente levam bolada na cabeça, bolo na cabeça e acabam caindo pra fora do jogo. Isso aqui é bem interessante porque aqui a gente pode entender uma coisa logo de cara. 2 personagens vão ficar, 2 vão morrer e 1 vai ficar preso. É isso. Vamos lá. Deixa eu explicar isso melhor pra vocês. Aqui nessa cena a gente vê, por exemplo, que uma dupla é o Jax e a Pomni, que vão tomar aqui uma bolada na cabeça. Beleza. Por que isso? Porque logo só esses 2 tomaram. Bom, a gente já consegue imaginar que por um ser a protagonista, como a Pomni, a gente já imaginava que ela iria conseguir sim sair do circo digital, porque ela é a protagonista. Mesmo sendo a que tem a mente mais instável, ela acabou se adaptando a cada uma dessas aventuras. É só comparar o que aconteceu com ela no primeiro episódio, lá no piloto, onde ela saía gritando e traumatizada e saía berrando em cada lugar. Agora ela tá mais de boa, cara, com cada uma dessas aventuras. Então, a gente já pode entender que ela conseguiu se adaptar mentalmente bem. E como é a protagonista, ela também vai acabar saindo. E o Jax, por que logo ele? Eu sei que muita gente tá associando isso à grande proximidade dos 2 aqui, mas posso dizer também que isso é porque ele também é um cara que tem a cabeça muito mais controlada dentro do circo digital. Sério, tem uma coisa que o Jax é o cara com maior nível de segurança que esse jogo poderia transmitir. Cara, ele não fica mal, ele fica muito de boa, ele fica super tranquilo e ao mesmo tempo ele tá lá, cara, zoando com tudo. A gente viu isso desde o primeiro episódio, então isso aqui não seria nem um pouco surpresa da nossa parte de acreditar que ele seria o personagem que iria, assim, conseguir sair. Isso porque a gente sabe que ele é um humano, então, pelo menos isso aqui já tá meio que confirmado. Mas tem outro detalhe, cara. Tem mais coisas aqui que a gente não percebeu. A outra dupla é a Gangle e a Ragata. Eles ficam completamente sujos com bolo no corpo. Cara, a gente pode interpretar que esses 2 aqui, essa dupla, vai ser a dupla que vai acabar se abstraindo já. Cara, vamos lá. Começando aqui pela Ragata, que a gente já imagina que algo de ruim vai acontecer com ela. Tem aquele frame onde pode ser interpretado como erro de animação ou o princípio ou o sinal de que ela tá abstraindo. Sério, essa personagem aqui começar a enlouquecer pra gente já é uma grande expectativa já há muito tempo. Desde o piloto, ela já tava dando sinais de que tava enlouquecendo, principalmente quando questionava a própria vida lá dentro do circo. Eu sei que a gente viu que ela é uma garota que tenta, sabe, tratar todo mundo bem, porque na vida real ela não foi bem tratada, mas a verdade é que aqui dentro do circo digital, a gente percebe que ela, cara, é uma garota com muito mais camadas escondidas por si só. E como ela tá começando a surtar, isso vai fazer com que ela enlouqueça. E isso vai ser o sinal de que ela vai virar uma criatura abstraída. Pelo menos é o que a gente já tá imaginando pro próximo, próximo episódio, que é focado no Jax. E ele vai se aproximar da Pomni pra deixar a Ragata mal. Mas aí vem outro detalhe. Cara, a Gangle, vamos lá. A Gangle é a personagem mais sofrida do circo digital o tempo inteiro. Sofria bullying do Jax pra caraca, mas agora se libertou porque virou uma amiga mais próxima da Zubal, e isso tá deixando ela um pouquinho mais feliz, mesmo sabendo que ainda ela consegue viver quebrando a máscara dela de felicidade. Só que tem um detalhe, ela aqui, cara, é uma personagem que pode acabar sofrendo também, porque, cara, a gente sabe que ela não é uma personagem que a gente espera grande coisa, sabe? Ela teve seu momento no episódio do CLT, a gente viu até ela com uma máscara maligna aqui, mas era a imaginação da Ragata. Então, a gente já pode ter certeza que ela, de fato, não volta. Assim, ela vai ser abstraída mesmo, porque, cara, ela também tem a mente mais instável, ainda mais que ela usa 2 máscaras, enfim. E uma delas vive quebrando, que é o lado emocional dela que é mais instável, e isso é expressivo por conta da máscara quebrada. Aí vem a dúvida, o King, por quê? Por
que o King. Cara, o King é o mais estranho de tudo aqui, porque vamos parar pra pensar. O King, ele pega, né, ele não é atingido por nada, mas ele ainda é derrubado nessa mesma cena por uma outra peça, o que faz com que ele saia do tabuleiro. A gente tá interpretando isso aí, porque é um comentário muito comum de que o King seria o personagem que nunca iria conseguir sair do circo digital, o que seria bastante triste. Mas aí, vamos pegar toda a história dele. No episódio 3, descobrimos que ele teve, sim, uma esposa que estava dentro do circo digital. Por ter uma esposa dentro do circo, isso pode ser uma âncora para ele. A esposa dele acabou sendo uma criatura que virou uma abstração e enlouqueceu dentro do circo digital. Uma das coisas que a gente sempre acreditou é que quando um personagem abstraía, alguma coisa na vida real aconteceu. Pode ser que ele tenha morrido, pode ser que tenha se libertado, não sabemos. Mas, se no circo digital, quando uma pessoa fica abstraída, ela é presa no circo para sempre, isso poderia ser o motivo que vai impedir com que o Kinger saia do jogo original. Imagina que no fim, o Kinger tenha que lidar com a situação de que ele precisa ou sair do jogo e continuar sua vida, ou ele precisa ficar dentro do jogo e tentar descobrir uma maneira de salvar a sua própria esposa. Isso seria um negócio muito insano e também muito cruel para se fazer, cara, com cada um dos personagens, principalmente aqueles que tiveram um relacionamento. O Jax, bom, ele teria superado a perda da Sapa e teria saído junto com a Pomni, mas o Kinger, a esposa dele, tava lá, uma abstração naquele poço. Se ela ainda tá lá, o Kinger vai tentar salvar. Ele é o técnico, cara, que trabalhou na programação, então ele sabe que existe uma maneira de caçar alguns bugs e também corrigir problemas e, de certa forma, tentar restaurar ao estado original da sua esposa, para que ele, junto com a sua esposa, possam voltar à vida real e, assim, viver uma vida plena, superando todos os problemas que passaram dentro do circo. Cara, isso aqui é uma teoria que apareceu, mas uma coisa que tá faltando aqui é a Zubul. A gente não sabe o que pode acontecer com ela. A real é que eu não ficaria nem um pouco surpreso se, em algum momento, ela tivesse um maior controle do mundo do circo e aí ela começasse a ter as aventuras que ela quer dentro do circo digital. Sério, já pensou? Porque ela é uma personagem muito complexa, cheia de camadas, ela não gosta da própria aparência e com o último episódio a gente entende que isso também aparece e afetado ela na vida real, entendeu? Tem toda uma questão, uma subtrama de transgênero aqui, então a gente não sabe exatamente o que esperar dela. Talvez o mistério esteja na falta dela nessa cena, nesse clipe. Por quê? Porque ela poderia ser, cara, uma personagem que poderia até mesmo assumir o lugar do Kaine em algum momento. Não ficaria surpreso se isso fosse acontecer. Mas ó, é só teoria, tá? Depois vem aqui no futuro e diz se eu acertei ou não. O Incrível Circo Digital episódio 6 vai ser insano do que nunca. Algumas coisas já foram meio que reveladas aqui e pontas foram soltas no 5º episódio, o que dá a entender no que vai rolar na trama dos próximos capítulos. Vamos lá, eu sou o Roberto do canal RK Play, então já deixa um gostei e salva esse vídeo pra você vir aqui no futuro e dizer se eu acertei ou não na teoria, beleza? Vamos lá. Tem uma coisa que foi tramada aqui dentro desse episódio é que o Kaine é o vilão da história, e isso aqui já era uma coisa que muita gente tava esperando há muito tempo. Sério, como essa aventura foi focada nas ideias que foram criadas pelos membros do Circo Digital, muita gente ficou se perguntando, pô, beleza, essas aqui eram todas as ideias que faltaram? Ok, dá pra entender que sim, mas isso aqui foi o grande ponto-chave de virada pra fazer a cabeça, cara, do Kaine começar a surtar. Isso porque, se você percebeu, ele agora tá percebendo e sentindo que as suas aventuras são as piores aventuras possíveis e faria com que outros jogadores não queiram participar, se sintam mal e até mesmo a Zubul tenta fugir dela. Pois é, isso aqui, cara, é um negócio que tá indo contra a própria programação que o Kaine tá tendo dentro do circo digital. O objetivo dele é garantir que todo mundo vai se divertir nas suas grandes aventuras e na cabeça dele, ele acredita que tá fazendo realmente isso com os jogadores. O problema é que ele, na verdade, não está nem chegando nem perto de conseguir fazer algo desse tipo. A grande verdade é que ele tá torturando todo mundo e ele não sabia disso. Quando a Zubul começou a chegar nele e mostrou pra ele que os outros jogadores não ficam felizes com as suas próprias aventuras, aonde eles acabam saindo extremamente mal, extremamente perturbados ou até mesmo revoltados com aquilo, com aquelas situações que ele acabou criando, bom, a programação dele começou a bugar. E isso aqui, cara, é o início do fim, justamente porque ele é aquele tipo de jogador, ou melhor, mente por trás dos jogos, que tenta fazer com que os jogadores se sintam bem, e se ele não consegue fazer bem e tem total consciência disso, ele começa a entrar em colapso. Isso meio que foi revelado no episódio 3, mas o episódio 5 reforça mais essa ideia, já que agora temos aqui uma noção de que ele vai tentar criar novas aventuras para poder superar tudo que ele acabou passando em cada um dos episódios passados. Na verdade,
agora que ele sabe que as aventuras dele são ruins em comparação às aventuras que os jogadores acabaram criando, isso vai gerar o conflito que ele vai precisar bugar o jogo ou até criar aventuras mais insanas para poder conseguir garantir que a programação dele entre em um estado mais estável. É bom lembrar que em pequenas cenas, quando ele começa a analisar e também surtar com a bolha, por exemplo, ele percebe que aquilo ali é um grande problema. E por que aquilo ali seria um grande problema, cara? Bom, tem duas possibilidades aqui. Uma, o Circo Digital é um jogo que ainda estava em testes, e muitos deles ainda precisavam fazer com que a aventura continue. Por exemplo, se o jogo tá realmente no teste, a programação do Kaine vai depender muito do feedback de cada um dos jogadores, e ele precisa fazer com que tudo se reorganize para que os jogadores fiquem felizes, para que outros jogadores possam entrar no jogo e também se divertir e ficar por lá. Esse é o objetivo dele, como a programação original e também a mente por trás das aventuras do circo. E quais seriam as possíveis novas aventuras que poderiam aparecer nos próximos episódios do Circo Digital? Bom, a gente tem aqui uma pequena cena que acaba meio que dando a entender quais seriam as 3 grandes aventuras do circo. Muito bem! Bom, tem uma aventura em que todos vocês conhecem a minha fantástica fábrica de chocolate e eles são mortos devido a infrações das normas trabalhistas. Uma aventura em que um sistema sensível cardiovascular luta com o exército dos Estados Unidos. E outra aventura em que vocês vão ter que sobreviver em uma terra pós-apocalíptica onde tem um cachorro falante telepata que vai ser mal com vocês o tempo todo. O que vocês acham? Chega! Bom, essas ideias aqui vão acontecer nos próximos episódios? Eu acredito que não, mas como é jogado aqui no 5º episódio, onde tudo vira de ponta cabeça e os personagens começam a se dividir entre si e a gente começa a imaginar o que vai acontecer nos próximos episódios, eu não ficaria surpreso se uma dessas ideias seja uma pista do que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas se você percebe, igual os outros jogadores, que isso aqui é uma ideia que não faz sentido ou vai muito além, eu acredito também que vai ter uma coisa muito mais pesada dentro do jogo, tá? Que ele vai acabar causando aqui a morte da Hagata. Tipo assim, nessa intenção de causar uma impressão boa e uma aventura legal, o Kaine vai acabar criando aqui uma aventura que vai acabar separando o grupo inteiro, que vai gerar mais conflitos entre cada um deles. Imagina se fosse uma aventura sobre labirinto, por exemplo. Isso aqui seria um negócio mais bizarro de sobreviver. Mas se o Kaine tá mesmo nessa missão de tentar extrair a melhor experiência pra cada um, e isso faria com que cada um deles pudessem ter momentos a sós em aventuras solo, ou até momentos pra poder, sabe, refletir e tentar agradar cada um deles em mundos separados, o Kaine poderia colocar a Hagata numa enrascada. Lembre-se, a primeira personagem que provavelmente a gente vai ver morrendo agora é a Hagata, porque ela é a personagem mais surtada do grupo, mesmo parecendo ser a mais de boa. No início, quando ela tava lá tentando explicar, por exemplo, a Pomni o que tava acontecendo e por que eles fazem aquilo dentro do Circo Digital, ela já dava sinais de que estava enlouquecendo. Agora que ela tá perdendo a sua amizade com a Pomni e o Jax parece estar mostrando ser mais agradável e melhor pra Pomni do que ela mesma, ela vai se colocar pra baixo e provavelmente ela vai acabar surtando, perdendo esses pensamentos sozinhos. Isso aqui vai ser um conflito tão pesado que até o Kaine vai acabar surtando junto. Isso porque, se ele tá aqui, vendo que as aventuras dele não estão dando certo, e uma das suas principais jogadoras morre, logo na aventura que ele precisa fazer com que todo mundo goste, cara, isso aqui é o sinal de que o fim tá próximo. Ai, que delícia! Por estar criando aventuras que nem todo mundo estava feliz, ele começa a perceber que a única coisa que ele deveria ser bom é uma falha. E por ser uma falha, ele começa a bugar. E por bugar, isso pode quebrar a existência do circo inteiro. Talvez seja até por isso que a Zubo ficou um pouquinho mais de boa e não jogou isso mais tão na cara dele, porque sabe o perigo real de que isso poderia causar. Já que ninguém consegue sair do circo digital, imagina o que aconteceria se o jogo bugasse. Pois é exatamente isso. Aliás, essas cenas com o Kaine bugando todo mundo do circo e o jogo quebrando deve explicar por que alguns NPCs começam a andar aleatoriamente, tipo o cara que desaparece ou aquele NPC que fica escondido evitando contato com Kaine, porque a gente sabe que se aparecer na frente no lugar errado, ele pode acabar morrendo, né? Então, entre morrer na mão do Kaine ou simplesmente ficar escondido, eu acredito que esse NPC tem a razão de ficar escondido mesmo, apesar do mistério bizarro com ele. Então comenta aqui nos comentários que o NPC tem sempre razão e vamos torcer pra sobrevivência dos NPCs, beleza? Ninguém quer ser um novo Gumigu outra vez. Então, todos esses acontecimentos, eles me levam a acreditar que o próximo episódio vai ser muito interessante, porque a gente vai ter aquele conflito de atenção dos 3 jogadores, que é a Hagata, o Jax e a Pomni. Esses 3, cara, são de longe os personagens mais problemáticos do Circo Digital. De longe é isso. Por quê? Porque quando a gente olha pra eles, a gente sabe que agora tem a Pomni, que tá no meio da bagunça, vendo que 2 personagens com mentalidades completamente opostas estão brigando
por sua atenção. E eles se odeiam. O Jax odeia a Hagata por sua positividade e a Hagata odeia o Jax porque o Jax destrói tudo e vai zoando com tudo e todos. Essa briga, cara, vai vir logo no episódio onde o Kaine toma a frente das aventuras, onde ele tem uma missão de tentar se provar que ele sabe criar aventuras melhores do que a caixa de sugestões. Sério, isso aqui vai ser um grande conflito pra ele, porque se ele continua vendo que os outros jogadores não estão felizes com as suas aventuras e preferem criar suas próprias aventuras, isso vai começar a quebrar todo o jogo. Só que imagina assim, ele vai querer criar uma aventura que vai tentar agradar todo mundo. Só que essa aventura vai ter a Hagata e o Jax brigando pela Pomni. E a Hagata tá surtando, ela tá abstraindo. E se isso acontece nessa grande aventura que o Kaine vai tentar se superar pra poder mostrar que ele consegue criar aventuras boas e vai sobrar a Hagata morrendo aqui, cara, isso vai ser, cara, o caos, vai ser o fim. Isso aqui não vai só quebrar com a perda de uma personagem, vai quebrar toda a programação do Kaine, provando de uma vez que o jogo vai ficar quebrado de uma vez por todas. Ou seja, a grande IA vai começar a entrar em colapso, e isso vai fazer com que as aventuras sejam bugadas ou até pior, o jogo começa a crashar. E se o jogo começar a crashar, seria nesse momento que os jogadores entrariam no maior perigo, porque não teriam como escapar, o jogo ficaria sem limites e o código estaria quebrado, e o único que poderia salvar a vida deles ou a pele e restaurar eles ao normal, bom, estaria bugado, que seria o Kaine. Sem contar que eu imagino que iria acontecer uma coisa muito pior. Lembra do poço onde todos os jogadores abstraídos ficaram presos por conta do Kaine, justamente por conta de uma contenção? Então, imagina o que teria acontecido se o Kaine não estivesse por lá para prender todo mundo. Se o jogo começar a bugar, esses monstros aqui poderiam acabar saindo e causando caos em todo o circo digital. Assim, os jogadores podem até não morrer, né, segundo a criadora, mas eles vão sofrer muita dor e tortura aqui. Então não seria nem um pouco agradável ser pego, capturado ou atacado por essas coisas. Além do mais, eles ficam bugados também. A ser atacado por criaturas abstraídas só bugam o jogo. Não quer dizer que, tipo assim, eles vão transformar outros seres em abstrações, beleza? Isso aqui já tá confirmado. Enfim, eu acredito que o 6º episódio, por mais que seja focado no Jax, ele vai ter um papel muito importante pro Kaine tentar se provar. Mas como a Hagata vai acabar enlouquecendo por conta dessa toda treta entre ele, Jax e a Pomni, cara, o Kaine vai achar que isso foi culpa da aventura dele, não por conta do relacionamento bizarro desses três, e assim ele vai acabar surtando, quebrando seu código-fonte e quebrando o jogo, começando a saga do fim do ciclo.